Sem maturidade, dificilmente Deus vai nos conceder influência. E liderança nada mais, nada menos é do que influência. E isso é perigoso, irmãos. Às vezes eu me assusto com isso. Eu vou confessar algo para vocês aqui. Eu vejo os padrões que são criados por coisas que nós falamos. Quer ver um exemplo? Antigamente era chu, a gente começou o che, todo mundo vai para o che. Isso é influência. Isso é influência, irmãos, tem que ser levado a sério. A gente começou a escrever Deus diferente, todo mundo escreve. Isso não é para nós nos gabarmos, irmãos. Isso é para nós entendermos que existe uma influência sendo partilhada do céu sobre a nossa vida e como nós vamos lidar com ela. Agora, ninguém recebe influência sem antes alcançar a maturidade. O nível da sua influência, ele é limitado. Ei, recebe isso no espírito. O nível da sua influência, ele é limitado ao nível da sua maturidade. Deus não dá influência para imaturo. Deus, ele mantém a sua influência. Você vê como tem gente que sabe tudo? Já encontrou um sabe tudo por aí? Irmão, vai falar com um crente desviado na rua. Encontra um Melquisedeque, um Isaac, um Isaías na rua, desviado. Mas você vai falar de Jesus para ele. Irmão, mas Romanos 8,31 diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Não, eu sei, Romanos 5,8 também diz que ele nos amou. O cara prega para você. Ele sabe tudo. Ele tem o intelecto, mas ele não tem mais a vida do Espírito. E o que dá influência na vida do homem é a vida do Espírito, não é o seu intelecto. Se o homem não tiver a vida de Deus nele, ele não consegue influenciar nada. Porque é por meio das características do eterno que nós podemos influenciar pessoas. Não são pelas características intelectuais. Não é pelo acúmulo de inteligência ou de intelecto. Mas é pela vida de Deus em nós que nós conseguimos influenciar pessoas. E aí Paulo dá um show de maturidade. Paulo ele diz o seguinte assim, 1 Coríntios 13:11, que olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Paulo está dizendo que a maturidade, ela traz uma bagagem consigo. E qual é a bagagem da maturidade? A bagagem da maturidade ela traz mudança no falar, mudança no pensar e mudança no agir. Deixa eu dizer algo para você, sem medo de errar. Vamos fazer uma autoanálise, uma análise clínica nossa mesmo. Se você se pegar pensando, falando e agindo como antigamente, saiba que você é um imaturo. E por mais que você seja filho, irmão de Jesus, veja os feitos do mestre. Gálatas 4:1 diz, que digo pois, aqui todo o tempo que o herdeiro, se for menino, de nada ele difere de um servo, de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Tem ciência disso? É como se Deus desse com Cristo todas as coisas. Mas ele diz, a chave para acessar isso é a maturidade. E sem ela, por mais que você seja dono disso, você continua de mãos atadas para entrar nesse lugar. Maturidade, irmãos. Existe promessa sobre as nossas vidas. Existem palavras que pairam sobre as nossas cabeças. Mas o acesso dela não está nas minhas mãos. Está na nossa caminhada, está na sua caminhada diante do Senhor, está na forma que você se porta, na forma que você pensa, na forma que você fala, na forma que você age. Irmãos, eu quero ir, e eu quero levar todas as 180 pessoas que tem aqui, eu quero levá-las comigo, irmãos. Mas cada uma tem uma senha individual, e essa senha é maturidade. A influência ela só vem, queridos, com a maturidade. Por que esse homem se tornou alguém influente? Veja bem, preste atenção. Tiago, ele tinha uma autoridade prática para falar sobre isso.
porque ele se coloca num ambiente de maturidade. Agora veja bem, a influência dele veio a partir da maturidade. Olha só, Tiago, enquanto incrédulo, ele só podia dizer que Jesus morava na casa dele, e que ele era filho do mesmo carpinteiro, porque você vai ver que existem textos que eles são associados. Esse aí não é o filho do carpinteiro? Já disseram isso a Jesus, mas disseram a mesma coisa para Tiago. Agora, quando ele entrou num caminho de maturidade, quando ele se rendeu a Cristo, quando ele se tornou um crente, quando ele começou a crer em Cristo como Cristo deveria ser crido, quando ele decidiu se devotar aos caminhos do Senhor, se tornou um homem, um líder, e depois de líder ele se tornou um servo, ele recebeu influência. Tiago foi um dos poucos homens, após a ressurreição de Cristo, cujo qual Cristo foi atrás e chamou pelo nome. Tiago era um dos homens que estavam no cenáculo e que permaneceram, mesmo vendo 380 pessoas saírem. Ou seja, Tiago não era Maria vai com as outras. Tiago permaneceu no cenáculo por 10 dias. E recebeu do alto o poder do Espírito. Ele foi reconhecido por nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, como um pilar da igreja, porque Tiago se tornou um homem de grande influência. Tiago foi um homem fundamental para regimentar as doutrinas da igreja, que persistem até o dia de hoje, porque ele fez parte do concílio de Jerusalém. Em Atos capítulo 15, versículo 13, ele era um homem de governo, porque ele amadureceu, ele alcançou um lugar de maturidade, e agora ele passou a governar, juntamente com os primeiros apóstolos. E o ápice da maturidade de Tiago, vem através da sua convicção. Um detalhe, para alguém que é maduro, essa pessoa é convicta. Os maduros não titubeam em alguns pensamentos. A convicção de Tiago era tanta, a crença dele era tanta, que ele morreu pelo que ele cria. Como é que o irmão Tiago chegou nesse lugar? Ele deixa a primeira dica nesses primeiros versículos dessa carta. E o primeiro versículo ele diz o que era, o segundo ele diz: irmãos, meus irmãos. Entre tantas coisas que ele fala a maturidade vai vir dessa forma: considere um motivo de grande alegria ao passarem por diversas provações. Sabe o que Tiago está falando para mim? Eu aprendi a ser maduro em meio às provações. Eu aprendi a ser maduro quando passava por provações, quando eu passava por dificuldades. As dificuldades não vêm para nos ferir. Tira isso da sua cabeça. Para com esse negócio de campanha de pare de sofrer. O sofrimento é pedagógico. Até Jesus aprendeu por meio do sofrimento. Diz Hebreus capítulo 5, o sofrimento é bom, mas Deus não se agrada dele. A Bíblia diz que Deus não se agrada do sofrimento do justo. E por que então que Ele permite que a gente passe por muitas provações? Porque toda provação, Marcelo, todo teste, ele é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos habilitados para viver algo novo nele.